pessoal, estamos mais uma vez para o nosso último CEPOP Convida de 2022. Hoje temos a satisfação, o prazer de receber o professor Arthur Ituaçu. Ele é doutor em Relações Internacionais, professor associado de Comunicação Política da Universidade Católica do Rio de Janeiro, é coordenador do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política, o COMP, e é pesquisador associado do INCT-DD, o INCT em Democracia Digital. E agora, recentemente, também entrou no programa de pós, como professor de pós em Ciência Política da PUC do Rio de Janeiro. O Arthur, ele tem pesquisas, tem produzido trabalhos e pesquisas na área de mídias digitais, comunicação, milícias digitais, eleições e democracia, que é um tema muito presente nas pesquisas aqui do CEPOP. Então, eu acredito que será uma boa atividade hoje para conhecermos um pouco da trajetória de pesquisador do professor Arthur. Então, Arthur, seja muito bem-vindo ao CEPOP Convida. Fique à disposição, né? A nossa ideia é um bate-papo, você vai fazer uma apresentação, depois os nossos pesquisadores aqui do grupo de pesquisa vão fazer algumas questões, né? Vão te perguntar alguma coisa sobre essa sua trajetória e os objetos de pesquisa, como você chegou até eles, o que te interessa mais nessa área e quais são as dificuldades também, né, que a gente tem como pesquisadores dessa área no Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar aqui com os pesquisadores do CEPOP. Obrigado, Emerson. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço muito o convite. Emerson, do Grupo de Pesquisa, professor Emerson Chervi. É sempre um prazer poder dialogar entre grupos de pesquisa, né, digamos assim, né, o que a gente faz aqui no Rio e o que vocês fazem aí no Paraná. A gente tem muito respeito e acompanha com muito cuidado o que vocês produzem aí no Paraná, né? Já conheço o professor Emerson já há vários anos, né, que a gente se encontra em congressos e compartilha de trabalhos e de experiências. Então, fico muito feliz pelo convite. É um prazer enorme estar aqui podendo apresentar um pouco da minha trajetória, da minha pesquisa e poder dialogar, né, que eu acho que é o mais importante, a gente poder conversar. Bom, eu não fiz nenhuma apresentação mais formal, né, nessa ideia de ter uma conversa mais informal, digamos assim, mas eu preparei alguns pontos aqui que, de uma certa forma, dizem respeito, né, à minha trajetória acadêmica, profissional, né, no campo da comunicação e da política, né, no campo da comunicação e política, ou da comunicação política, né, que eu prefiro mais chamar de comunicação política, né, como é feito lá fora, né, political communication. Inclusive a chegada nesse campo, né, que é bem, de uma certa forma, eu fiz uma aterrissagem nesse campo, um tanto quanto natural, mas com algumas idas e vindas, né, que eu, enfim, pretendo comentar aqui. Tá? Eu sempre tive muito interesse por comunicação e política, né? Comunicação e política estão na minha vida há muito tempo. A minha graduação foi em comunicação, eu fiz a graduação em comunicação, né, já muito interessado pela política, né, era o meu interesse fundamental, sempre foi a política, mesmo estando na comunicação, né, mas também sempre tive um interesse muito grande com comunicação, né. Eu inclusive, já desde cedo, trabalhando na graduação, eu comecei a estagiar mesmo como jornalista, né? Eu trabalhei muito cedo na revista Veja, lá nos anos 90. Comecei a trabalhar na revista Veja. Depois eu comecei a trabalhar na Globo, na Globosat. Depois eu trabalhei no Jornal do Brasil. Aí já no Jornal do Brasil envolve já o meu mestrado, né? Que, como eu tinha um interesse muito grande na política, né? Eu fui fazer um mestrado em Relações Internacionais,
um pouco de uma comodidade de ter o Instituto de Relações Internacionais na PUC-Rio, que é um instituto muito bom, muito sério, hoje nota 6 na CAPES, né? Um instituto bem forte, e também esse interesse pela política internacional, que também sempre foi, digamos assim, algo que é presente, né, na minha vida, né? A história internacional, a política comparada, sempre me chamou muita atenção, né? Então, eu fiz um mestrado em Relações Internacionais depois da graduação. Isso foi logo em seguida da graduação, não foi muito tempo depois, né? O doutorado não, que eu tive um intervalo para fazer o doutorado, mas o mestrado foi logo em seguida da graduação. Aí fiz um mestrado em Relações Internacionais, onde eu comecei digamos, a me debruçar, né, sobre dois temas que me chamam muita atenção, né? Talvez três, mas dois que ficaram, né, mais presentes. Que é a teoria política contemporânea e moderna e contemporânea, né? Que é muito, muito forte no Instituto de Relações Internacionais, a base de teoria política moderna e contemporânea, né? E a epistemologia das ciências sociais e da ciência política, de uma certa forma. Que até a partir daí, desse estudo mais aprofundado de epistemologia, ciências sociais, ciência política, que eu comecei a poder aproximar o campo da comunicação com o campo da ciência política, digamos assim, por intermédio das discussões epistemológicas, né? Aí, já trabalhando, o IRE é muito forte no que diz respeito às questões das novas epistemologias, né? Construtivismo social, a própria teoria crítica, a hermenêutica, epistemologias, digamos assim, que vão dar uma diversidade maior no campo, né, no que diz respeito, por exemplo, ao positivismo, né, a hegemonia positivista, né? Então, as relações internacionais, e isso é muito específico do Instituto de Relações Internacionais, sempre trabalhou muito no sentido de dar uma diversidade epistemológica maior, né, na formação de teoria política. E isso foi muito proveitoso para mim, porque isso, de uma certa forma, fez com que eu pudesse aproximar o campo da comunicação com o campo da política, em especial via construtivismo social, né? E isso vai informar a minha tese de doutorado, né? A minha tese de doutorado ela vai trabalhar exatamente nessa linha, na linha de significados do fim da Guerra Fria no Brasil, compartilhados no ambiente midiático, né? Então, dentro de uma perspectiva epistemológica, de que esses significados informam a percepção de realidade social dos agentes, né, da população, do público, dos agentes políticos. Nesse sentido, essa aproximação entre mídia, comunicação e relações internacionais e ciência política por intermédio de uma epistemologia específica, né, que é o construtivismo social. Mas nesse meio tempo, quer dizer, esse salto que eu já dei, já indo para a tese de doutorado, para o doutorado, eu voltei a trabalhar como jornalista, né? Eu trabalhei como, digamos, redator, colunista de política internacional no antigo Jornal do Brasil. Durante muito tempo, foi algo que eu tenho muito orgulho de ter feito. Eu tinha basicamente uma página por domingo que eu trabalhava assuntos internacionais no Jornal do Brasil, também lá nos primórdios dos anos 90, já no começo dos anos 2000, talvez. Mas isso mais, na verdade, em 2001, eu sempre lembro disso, né? Em 11 de setembro de 2001, eu estava em Berlim, pelo Jornal do Brasil, quando aconteceram os atentados às Torres Gêmeas. Então, é mais ou menos essa época que eu trabalhei muito com política internacional, com geopolítica, trabalhava muito com geopolítica da Ásia, né? Aí eu entrei muito de cabeça nas discussões sobre Afeganistão, né? Irã, Paquistão, a própria Índia, China, né? Claro. Esse é um momento, né, por conta dos atentados, houve um movimento de olhar para a geopolítica, né, com mais atenção. Então, foi bem interessante, né? Eu fiz vários contatos, várias entrevistas interessantes do ponto de vista de geopolítica, aí trabalhando até com um certo realismo político mesmo,
né, estratégico, geopolítico, na hora de produzir, né, análises e matérias sobre política internacional nesse momento. Mas eu tinha muita vontade de fazer o doutorado já. Sempre a minha intenção sempre foi ser pesquisador, né? Apesar de ter trabalhado como jornalista durante um bom tempo, a minha intenção era ser pesquisador, né? Então chegou um momento que eu pedi as contas mesmo no jornal, né? E fui trabalhar como pesquisador, né? Fui fazer o doutorado com afinco e trabalhar como pesquisador. E aí, nesse momento, assim, ficou aquela dúvida, né? Para onde eu vou? Se eu vou para a ciência política, se eu vou para as relações internacionais, ou se eu voltaria para a comunicação, né? E aí, um pouco a obra do acaso, às vezes tem isso na nossa trajetória acadêmica, né? Abriu uma vaga na comunicação, logo depois que eu tinha terminado o doutorado, abriu uma vaga na comunicação lá na PUC. Aí eu apresentei um projeto de comunicação política e não havia ninguém fazendo comunicação política nessa época no programa de comunicação da PUC, né? Então, até tinha um professor, o professor César Romero, que trabalhava na área de política, mas não tanto com comunicação, e não era do programa. Não tinha mestrado, não tinha doutorado, não era um professor do programa de pesquisa. Então, o programa de pesquisa não tinha ninguém trabalhando com comunicação política, né? Então, foi quando eu apresentei um projeto de comunicação política para o programa de pós-graduação da comunicação da PUC-Rio, já tendo sido aluno de graduação no departamento, e aí fui aprovado, né? Aí começa, digamos assim, a minha trajetória como pesquisador, né? Como pesquisador na área de comunicação política. Inicialmente, eu tinha muito a ideia, né, de trabalhar dentro dessa linha de significados compartilhados, enfim, de uma linha mais culturalista, construtivista, etc. E tal. Mas eu acho que chegou um momento que eu comecei a perceber que isso esbarrava muito na tradição do campo no Brasil, né? O Brasil a gente não tem uma tradição na comunicação política desse tipo de estudo, né? E aí, até no sentido de inserção na área, né, de dialogar com os meus pares, aí comecei a buscar outros caminhos, né? Aí o primeiro um estudo sobre enquadramento, teoria do enquadramento, né? Foi talvez o meu primeiro estudo, foi a primeira vez que eu fui para a Compós, né, para o GT de Comunicação e Política, né, na Compós, aí privilegiando, né, claro, o principal congresso de comunicação do Brasil, né? Inclusive, se eu não me engano, eu e Emerson, a gente se conheceu nesse GT, que é o GT de Comunicação e Política da Compós, e foi um GT que quando eu vi, é um GT muito interessante, né? Muito interessante, com debates muito bons, com pessoas muito gabaritadas, muito qualificadas, né? Inclusive o professor Emerson. Então, foi um GT que me chamou muita atenção. É engraçado isso, né? Porque eu acho que os congressos, apesar de eles estarem desvalorizados do ponto de vista da produção acadêmica, e eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu sou coordenador do programa de comunicação da PUC já há uns 4 anos, há uma desvalorização, né, da participação em congressos, né? Os congressos eu acho que são muito importantes do ponto de vista da inserção dos novos pesquisadores no campo, né? É onde você começa a perceber com quem você quer dialogar, onde você quer estar, né, do ponto de vista de atuação acadêmica e profissional, né? E o GT de Comunicação e Política teve uma importância fundamental para mim, porque eu foi ali que eu vi o meu lugar na comunicação, né? Foi onde eu achei o meu lugar na comunicação como um pesquisador iniciante, né? Já parte do programa, mas ainda sem um desenvolvimento mais amadurecido, né? Isso é fundamental, o GT foi fundamental para mim. Foi quando eu comecei a pensar, a produzir para dialogar com os pares do GT, né? Então, e aí passou a ser digamos assim, uma rotina para mim, produzir para o GT, para estar no GT,
né, de comunicação. Hoje, engraçado até porque eu coordeno o GT. Desde o ano passado eu coordenei o GT, esse ano também, né, isso anos depois, mas é engraçado, é uma relação forte com o GT, né, e o GT me fez ter contato com as pessoas da Compolítica, né, e também dialogar com as pessoas da Compolítica, né. Fizemos uma Compolítica na PUC-Rio. Na época, na Compolítica da PUC-Rio, eu fui eleito vice-presidente da Compolítica, e depois assumi a presidência da Compolítica, fiquei 4 anos trabalhando para a Compolítica, mas hoje estou coordenando o GT de comunicação política da Compós, né? Então, aí nesse momento, primeiro esse estudo de enquadramento, né, que é um estudo tradicional, né, de comunicação política. E aí eu tomo contato, né, com o professor Wilson Gomes, eu tomo contato com os estudos de democracia digital, com os estudos de internet. Aí, inclusive, eu vou fazer um pós-doutorado com o professor Wilson Gomes, na Federal da Bahia, né? Um pós-doutorado, não é um pós-doutorado, digamos assim, muito formal, porque, apesar de ter bolsa da CAPES, é um pós-doutorado, mas eu não consegui me mudar para Salvador, né? O esquema da PUC é muito difícil de permitir isso, né? Apesar da gente ter o sabático de tempos em tempos, eu ainda era um pesquisador iniciante, um pós-doutorado júnior, era um pós-doutorado júnior que eu fiz, não tinha ainda direito ao sabático, e tinha que fazer atribuições, eu tinha atribuições dentro do departamento, né? Atribuições de gerenciamento do departamento, que isso é muito comum na PUC, né? A gente assume muito o gerenciamento do departamento, né? Inclusive o departamento de comunicação um programa de comunicação, um programa pequeno. Hoje, por exemplo, nós temos 12 professores somente, né? Então, e o departamento tem 1.000 alunos. Então, quem gerencia o departamento são os professores do programa. Nós temos que fazer pesquisa e administrar o departamento. Isso é parte do métier na PUC, é parte da atuação na PUC, pelo menos a PUC-Rio, porque cada PUC é diferente, mas na PUC-Rio é assim. Então, enfim, eu comecei a ter esse contato com o Wilson Gomes, fiz o pós-doutorado, na época era o Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital, do qual o professor Emerson já fazia parte também, né, que era o CADD, né, antes do INCT, que depois o CADD vira o INCT-DD, né, o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital. Aí eu começo a experimentar, né, estudos com a internet, né, com o meio digital, para ser mais amplo. Assim. Aí fiz um estudo de opinião pública, inclusive eu me lembro do professor Emerson avaliando esse estudo de opinião pública no GT de Comunicação e Política da Compós, né, um estudo até que a gente está refazendo, que é um estudo em que a gente trabalha com 2 variáveis, né, a variável de posicionamento político no segundo turno e mídia compartilhada. Qual é a mídia compartilhada? Né? A depender do posicionamento político. Né? Então, a gente estuda segundos turnos, vamos dizer assim, né? E a gente fez um pequeno estudo sobre o segundo turno de 2014, né, para ver qual é a mídia compartilhada de quem tendia a apoiar a Aécio Neves e qual é a mídia compartilhada de quem tendia a apoiar Dilma Rousseff. Né? E aí foi bem interessante até esse estudo de 2014, foi uma amostra pequena, né, um estudo, digamos, teste, mas foi bem interessante porque a gente via uma mídia de mainstream dos 2 lados, né, mas mídias já específicas, mais partidarizadas e diferenciadas para cada um dos lados. Né? Isso era uma novidade para a gente lá atrás. Né? Agora já não é tanta novidade, mas era uma novidade para a gente lá atrás. Né? Você tinha determinados blogs e determinados canais que estavam mais ligados a Aécio Neves, ao eleitor de Aécio Neves, e determinados blogs, determinados canais mais ligados ao eleitor, né, de Dilma Rousseff. Aí o 247, né, a Emília Leitão ficava mais próximo do Aécio Neves, Reinaldo Azevedo mais próximo do Aécio Neves naquela época, o 247 e outras, Carta Capital, já aparecendo essas mídias, o que na área inglesa chama de partisan media, né? que vão crescer, né? E a gente vê essa tendência. A gente está retomando esse estudo agora com amostras
de milhões de tweets e para os vários segundos turnos, né? A gente está fazendo o segundo turno de 2010, o segundo turno de 2014, o segundo turno de 2018 e o segundo turno de 2022, né? Aí todo automatizado. E aí entra um outro ponto, que é a minha relação com o departamento de informática na PUC. A partir do momento em que eu comecei a trabalhar com internet, com mídias digitais, eu estabeleci uma parceria com o pessoal da informática na PUC, um pessoal bem forte, um programa nota 7, tradicional no Brasil, né, bem forte mesmo, de ciências da computação e informática. E aí a gente começa a ter, digamos, parcerias mesmo, né? Projetos conjuntos de pesquisa, com o professor Sérgio Lischwitz, professor Daniel Schwab, né, outros professores lá no departamento de informática, até no sentido de preencher uma lacuna, né? Hoje você já tem, né, profissionais mais novos de comunicação e de ciência política com um background de programação, ciência de dados, etc. Mas isso era muito novidade na época, então eu não tenho esse background. Hoje eu já sei alguma coisa, tal, mas não é uma especialidade. Não tenho esse background, então aí essa relação com o departamento de informática, temos vários artigos assinados juntos, é muito interessante, né? Um trabalho difícil, porque são epistemologias muito diferentes, visões de mundo muito diferentes, mas bastante enriquecedor, né, do ponto de vista interdisciplinar. Então, aí, a partir daí, eu começo a trabalhar. Aí trabalhei com transparência, cheguei a trabalhar com participação, alguma coisa de participação, com orientandos, né? Montei meu grupo de pesquisa, trabalhando com deliberação também, né? Consultas públicas. Acabou de sair um artigo que é na Incompós, né? Que é da minha primeira doutora, a primeira doutora, professora já da UFRJ, professora Letícia Capone, que o artigo da tese dela, né, que é um pouco em cima das consultas online e os processos deliberativos com relação ao marco civil da internet, né? Então a gente começa a trabalhar com essas questões, né, da democracia digital, né? O meu grupo de pesquisa passa a se reunir semanalmente, né? Toda semana a gente se reúne até hoje, toda segunda-feira de manhã, e aí os projetos conjuntos e as discussões como vocês conhecem, né? Chega um momento só que enfim, o interesse pelas campanhas digitais ficou maior do meu ponto de vista, né? Eu tenho hoje um interesse muito forte em campanhas digitais, eu tenho pesquisado e trabalhado em campanhas digitais. Eu também, a gente, em função do doutorado em Relações Internacionais, mestrado, doutorado em Relações Internacionais, comecei a tentar me aproximar de uma perspectiva comparada, né? Hoje eu tenho uma rede interessante, muito interessante, para fazer pesquisa comparada, né? A gente tem uma parceria com o Center for Latin American Studies da Universidade do Arizona. Já fui lá, já dei aula lá. Provavelmente vou voltar, passar seria meu segundo pós-doutorado, um pós-doutorado sênior em breve lá. Tem uma parceria no México, né, na Universidade Autônoma de Nuevo León, o professor Carlos Muniz, que tem o Laboratório de Comunicação Política lá. Então, eu tenho tentado também trazer de volta esse espírito das relações internacionais para pensar campanhas digitais em perspectiva comparada, né? Agora, essencialmente, eu sempre tenho essa preocupação epistemológica, né? Então, não me interessa a campanha digital do ponto de vista estratégico, apesar de me interessar pessoalmente, não me interessa do ponto de vista acadêmico, né? Do ponto de vista acadêmico, o que me interessa mesmo é o que traz de consequências, né? Aí numa epistemologia pragmática, né? Desde o texto clássico de James Carey, que é um autor fundamental da comunicação, que trabalha as consequências do telégrafo para a sociedade americana, né? Que é pensar as consequências das mídias digitais para os processos eleitorais e a democracia, né? No certo sentido, na América Latina. Isso tem me chamado muita atenção. Esse é o meu projeto principal de pesquisa hoje, né? Que é pensar essas consequências. É uma mídia nova, né? Por exemplo, a gente vê uma série de novos atores
né, na América Latina que trabalham muito fortemente o ambiente digital, né? Você vê isso no Chile, na Colômbia, no Peru, no Brasil, El Salvador, no México, né? Então, isso é bem interessante, né? Que, por exemplo, essa chegada de novos atores mais aptos a lidar com o ambiente digital, por exemplo, é uma consequência clara que a gente vê, né? Fora as clássicas, né? Fake news para o ambiente eleitoral, o processo de segmentação, que é um processo que me interessa bastante, né? Do ponto de vista, inclusive, da coesão democrática, né? E da coesão dos estados nacionais, né? Hoje a gente tem, né, uma dimensão, um elemento da segmentação na comunicação política, né, que é muito diferente do que se fazia, digamos, no período moderno, né, para citar a Pippa Norris, né, no período moderno, onde você tinha um modelo clássico, né, de campanha política, de comunicação política, né, a partir das sondagens, todo calcado numa perspectiva majoritária, né, que caminhava para o centro, inclusive, né, mais uma perspectiva com um elemento de moderação mais forte do que você tem hoje. E aí o sistema híbrido de mídia, né, para usar o termo do Chadwick, traz uma série de novas questões, né? Não necessariamente a moderação é um elemento fundamental dessa comunicação política, né? A comunicação política segmentada não necessariamente é moderada, né? A gente sabe disso, né? E as consequências de longo prazo, né, de uma comunicação política segmentada para a democracia e para os estados nacionais na América Latina, porque eu acho que a gente tem que trazer os problemas para a nossa região, né, para o Brasil e para a América Latina. A gente não tem que ficar estudando os problemas dos Estados Unidos ou os problemas que os ingleses têm ou o problema que os franceses, os alemães têm nos seus contextos, né? A gente tem que pensar do ponto de vista específico, né? Quais são os problemas que nós temos aqui e quais são as consequências que nós temos aqui, né? E consequências não necessariamente todas negativas, né? A questão da participação, por exemplo, né? A própria questão da transparência é um dado interessante, mas também consequências negativas, né? Então, esse tem sido o meu viés mais contemporâneo, digamos assim, de pesquisa, que é trabalhar consequências das mídias digitais para os processos eleitorais e as democracias na América Latina. Esse projeto ele ganhou um CAPES Print, né? Foi bem bom para mim, porque do ponto de vista da internacionalização, né? Hoje eu tenho um projeto CAPES Print com a Universidade do Arizona e com a Universidade de Nuevo León, no México, né? O que faz com que a gente possa se encontrar, possa, enfim, trocar ideias, né? Pessoalmente, fazer reuniões, né? Enviar estudantes, já foi professor para lá, estudante para lá, professor para cá, né? Então, esse é um projeto bem interessante, o CAPES Print, né? Que é um programa institucional de internacionalização da CAPES, né? Então, esse projeto está dentro de um CAPES Print, então a gente consegue, digamos assim, fazer um intercâmbio no sentido mais material da coisa, né? E ainda um pouco essa perspectiva de que pouco se estuda a América Latina no Brasil, né? A gente tem essa dimensão continental, muitas vezes voltado para os Estados Unidos e para a Europa, né? E pouco estuda, pouco pensa o que está acontecendo na América Latina e há processos muito semelhantes, né? Eu sempre digo, né? Olhar para a América Latina, de uma certa forma, traz o risco da gente olhar para si mesmo, né? Porque, de uma certa forma, muita coisa do que acontece no Brasil tem acontecido de forma muito semelhante nos contextos latino-americanos. Se você pega, por exemplo, a eleição de Nayib Bukele em El Salvador em 2019, né, que é um político jovem, outsider, com amplo uso de mídias sociais, que rompe com 30 anos dos partidos tradicionais em El Salvador e vai tensionar com as instituições democráticas liberais em El Salvador, inclusive com a destituição de juízes do Supremo em El Salvador. Isso não é isso está aqui do lado, né? Muitas vezes a gente até vê os comentaristas falando sobre Turquia, Polônia, né? Sobre outros casos, para pensar o nosso caso, Jair Bolsonaro, né? De populismo autocrático de extrema direita, e a gente tem um caso muito forte
inclusive mais bem-sucedido do ponto de vista do populismo autocrático na América Latina, que é o caso de Nayib Bukele em El Salvador. Então, eu tenho também tentado fazer esse approach, né, essa abordagem, de modo que a gente possa pensar aí as questões da região, né, inclusive de modo a criar processos cooperativos de regulação, né, que são coisas interessantes que a gente pode pensar produtos da nossa pesquisa, né? Então, esse tem sido a principal perspectiva que tem me interessado hoje. Tá? Eu acho que, do ponto de vista da história profissional, acho que é isso. Não sei se eu falei demais, mas eu fico à disposição. Mais uma vez, agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui e fico à disposição para a gente dialogar. Obrigado, professor Arthur. Foi muito boa a sua exposição. E tem 2 pontos que eu queria abrir a nossa discussão enquanto o pessoal prepara aí as questões. Vocês podem fazer abrindo o microfone ou podem fazer no chat, como vocês preferirem. Tem uma coisa, Arthur, que eu quero deixar destacado aqui, que eu sempre falo com meus alunos orientandos, como é bom a gente mudar de áreas, né? Muitas vezes é mais cômodo, não é? A gente continuar na mesma área, na mesma instituição, mas eu digo para eles, olha, ok, né, isso depende muito do contexto, mas quando você muda, você é desafiado a tanto aprofundar em outras áreas, quanto levar sua contribuição para a nova área. E é muito comum, Arthur, essa trajetória, a sua trajetória, é muito comum entre os nossos convidados aqui, né? Além do fato de que na nossa área também é muito comum que os pesquisadores tenham antes uma atuação profissional, né? Também, em outras áreas isso é muito mais raro, né? Mas na nossa comunicação política não. Então é bastante comum que nós, pesquisadores, incorporemos na pesquisa nossa experiência profissional, no seu caso como jornalista, e há outros casos também. Mas a própria mudança de área, né? Quer dizer, quando você muda de RI para comunicação, você incorpora uma série de elementos que nem sempre quem está dentro da comunicação vai estar prestando atenção, né? Claro que isso tem também um esforço maior, que é entrar numa nova área, e isso sempre requer uma energia e um tempo expendido muito maiores. Mas eu queria começar te perguntando uma coisa, Arthur. Para você, é mais ou menos a mesma pergunta que eu faço para todos os convidados. Qual é o desafio hoje da pesquisa em comunicação política no Brasil? Você falou uma coisa interessante, que é a coisa da América Latina, como a gente dá pouca atenção para a América Latina, né? Você citou El Salvador, eu diria que teve uma eleição também muito significativa, que foi a da Colômbia, só que com um sinal trocado, né? Lá, o candidato personalista autocrático desbancou a direita institucionalizada, o candidato da continuidade, mas perdeu no segundo turno para o candidato progressista. Mas o processo era mais ou menos o mesmo, com muito uso de redes sociais e tal. Qual é para você, hoje, para o pesquisador, para quem está aqui nos ouvindo, né? Quem está desenvolvendo projetos de pesquisa ou pensando em projetos futuros? O que você acha que é o que vai render mais nos próximos anos aqui no Brasil? Bom, do ponto de vista pessoal, Emerson, eu tenho, aí mais pessoal mesmo, eu acho que talvez o grande desafio que eu vejo em relação à área, isso do ponto de vista pessoal, né, é um pouco, digamos assim, uma consolidação de uma diversidade maior epistemológica. Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com uma epistemologia mais diversificada. Muitas vezes eu sinto muita resistência na área, né, em relação a epistemologias diferentes, mais diversificadas, em que a gente possa... eu vejo, por exemplo, na área de digital, uma preponderância muito grande do empirismo, né, da causa e efeito, e a gente tenta fazer coisas diferentes. O artigo que a gente publicou na Dados, agora que saiu recentemente, a gente fez entrevistas semi-estruturadas, qualitativas, com profissionais de campanha no Brasil.
Isso é uma forma para pensar as consequências das mídias digitais para as campanhas eleitorais. Então, a gente tenta, né, de uma certa forma, abrir o leque epistemológico para pensar essas questões. E eu sinto muita dificuldade digamos, de um certo, digamos, de mentes mais abertas na área para essa diversidade epistemológica. Isso é uma coisa isso do ponto de vista pessoal, né? Do ponto de vista acadêmico, eu diria que talvez o grande desafio que a gente tem pela frente é pensar o tensionamento institucional liberal, né? Quer dizer, em que medida, especificamente no contexto latino-americano, que, a meu ver, há uma junção, né? Há uma junção entre um descontentamento muito grande com a democracia na região, né? Muito grande, não com a democracia como regime, mas com os governos democráticos na região. Os surveys do Latino Barômetro, esse último mostrou muito isso, que há um descontentamento generalizado, né, com o Estado democrático e com os governos democráticos na região, que não conseguem resolver os problemas crônicos na América Latina, né? Corrupção, violência, desigualdade, esses três. Vou ficar só nesses três. Eu acho que são três que se a gente resolvesse esses três, a gente já melhoraria muito a vida na região, né? E, ao mesmo tempo que você tem esse descontentamento muito grande, você tem essa nova infraestrutura comunicacional que exerce, a meu ver, né, uma pressão sobre as culturas políticas na região. Uma pressão de transformação sobre as culturas políticas da região. Então, eu acho que essa dimensão, né, da transformação na infraestrutura comunicacional, em paralelo com as mudanças de cultura política, estão tensionando as instituições liberais nitidamente. E aí eu acho que a gente tem um desafio grande, que é como é que a gente lida com esse problema, né? Porque, de uma certa forma, é um pouco aquela coisa da epistemologia, da verdade, né? Bom, a verdade não existe mais, vamos voltar para a verdade, ou seja, vamos ficar defendendo a verdade, e, de uma certa forma, a gente está defendendo instituições liberais na América Latina que há décadas não contemplam os direitos básicos do cidadão latino-americano, né? A gente pode ficar até no caso brasileiro. A gente defende instituições liberais no Brasil que não contemplam os direitos básicos da cidadania no Brasil. Mas a gente tem que defender, porque o que vem, o outro é pior. Então, como lidar com isso, né? Eu acho que do ponto de vista da comunicação política, eu acho que é o grande desafio que a gente tem na área aí para os próximos anos. Com certeza, com certeza. Arthur, eu vou passar então agora para as perguntas do pessoal. O Bruno levantou a mão e tinha já uma pergunta da Rafaela. Eu não sei qual dos dois fez primeiro, e depois entrou uma pesquisa da Daniela, uma pergunta da Daniela. Então, eu vou fazer primeiro da Rafaela, que meio que conecta com o que você já vinha falando. Quais foram as dificuldades de fazer essa transição entre trabalhar com o jornalismo e passar a se dedicar à pesquisa? Depois eu passo para o Bruno fazer a pergunta dele. Tá, obrigado, Rafaela, pela pergunta. Olha, Rafaela, Emerson, pessoal, eu já era um jornalista considerado acadêmico. De uma certa forma, eu já era um jornalista que tinha problemas, né, nas redações e com os editores, porque eu já era excessivamente acadêmico, né? Eu queria trabalhar pautas muito acadêmicas, muito complexas. Eu já tinha esse problema, né? Quando eu trabalhei com jornalismo internacional, quando eu trabalhei na Veja como estagiário, não. Aí eu fazia qualquer coisa, enfim, tudo que vinha eu fazia, porque aí era estagiário de jornalismo mesmo. Mas quando eu fui trabalhar com política internacional, jornalismo de política internacional, eu já tinha um mestrado em RI. Então, eu já tinha uma pegada acadêmica muito forte. Então, na verdade, a dificuldade era trabalhar com o jornalismo, não era o contrário, né? Não era, enfim, eu tinha mais dificuldade de trabalhar com o jornalismo, né, tendo uma formação acadêmica, do que o contrário. Uhum. Tá ok. Bruno, você quer fazer sua pergunta?
Bom dia. Obrigado, professor, pela sua explanação. É o seguinte, você já meio respondeu na sua fala final agora, mas assim, eu vou meio que transformar a minha pergunta. A questão das mídias sociais, dessa revolução tecnológica, para a questão da cultura política, na sua opinião, e segundo o resultado das suas pesquisas, ela ajuda a criar cultura política democrática ou a corroer, criando bolhas e tal? Porque a gente vê hoje uma percepção da realidade muito díspare, né? De alguns grupos da sociedade que não importa o quanto a economia esteja ruim, elas avaliam, inclusive eu tenho pessoas próximas a mim que avaliam o governo Bolsonaro como o melhor governo em trocentos anos. E é uma percepção da realidade diferente daquilo que a gente vê pela mídia tradicional. Então, na sua opinião, a mídia social, ela ainda há aquele mito da mídia, das redes sociais trazerem mais democracia e mais cultura política, ou é o contrário? Bom, Bruno, obrigado pela pergunta, Bruno. Bom, eu e o Emerson, a gente está já desde a época do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital, a gente já vê uma história, né, Emerson? A gente já vê uma perspectiva histórica, né? De um momento de muita euforia com as mídias digitais, e aí eu uso mídias digitais propositadamente, não estou usando mídias sociais. Por quê? Porque há mídias digitais que não são mídias sociais, né? O WhatsApp, o Telegram, o próprio Google, não, são mídias digitais, né? Fazem parte do sistema digital de mídia, mas não são mídias sociais especificamente. E a gente tinha, no início, uma euforia muito grande, né, do ponto de vista das mídias digitais contemplarem determinadas lacunas dos processos democráticos no Brasil e na América Latina, né? Inclusive, a América Latina foi um lugar, e é um lugar, de vanguarda dos mecanismos de participação digital, né? Os orçamentos participativos e também de transparência, né? O México, por exemplo, avançou muito com transparência digital. O Brasil, desde a lei de responsabilidade fiscal, avançou muito com transparência digital. Houve um retrocesso recente, mas houve um avanço de anos de transparência. Deliberação é um pouquinho mais complicado, né? Deliberação a gente sabe que é um pouco mais complicado. Mas do ponto de vista de participação e transparência, houve grandes avanços, né, durante anos, ligados às mídias digitais, né? A questão é que o que a gente tem não é digamos, um polo, o sim ou não, né? As mídias digitais, elas não, ou elas favorecem ou elas desfavorecem a democracia. Eu acho que isso está tudo ao mesmo tempo, né? Há hoje elementos fortíssimos de desfavorecimento, né, dos processos democráticos, das instituições liberais, mas aí eu insisto, isso é uma coisa que eu tenho insistido muito no campo e que às vezes até há um certo estranhamento. A gente não pode isolar as mídias digitais do contexto social e político onde elas estão inseridas, né? Você não vai, digamos, a mídia digital está causando isso. Não é só a mídia digital que está causando isso. Por isso que eu insisto, por exemplo, dentro do contexto latino-americano, a gente tem uma percepção de descontentamento da população com relação às instituições políticas muito grande. E isso tem uma dimensão importantíssima na relação com as mídias digitais na região, né? Com o crescimento de outsiders, de político-outsiders, de políticos com teor autoritário que vem para resolver tudo isso aí, mudar tudo isso que está aí, né? O próprio caso da Colômbia, né? O candidato da extrema-direita, que é fortíssimo no TikTok, na Colômbia, fortíssimo, né? Eu esqueci o nome dele agora, aquele empresário populista, né? Um empresário populista de direita, com uma bandeira muito anticorrupção, por exemplo. Anticorrupção. Anticorrupção é específico de um contexto latino-americano. Você não tem essas bandeiras anticorrupção, né, tão fortes assim em outros, por exemplo, no contexto americano. A questão não é a corrupção no contexto americano. O que o Trump bate na tecla? É imigração, mas não é corrupção. Então, a gente tem que pensar dentro do nosso contexto, dentro das nossas especificidades, e não isolando
a mídia digital como uma causa para determinadas consequências, né? Então, nesse sentido é que eu digo, quando me perguntam, a internet é boa ou ruim para a democracia? É boa e ruim, é boa e ruim, né? A depender do caso que você está analisando, a depender do contexto que você está analisando. A gente precisa analisar dentro de determinados parâmetros específicos. Obrigado, Arthur. Bom, eu quero ver se eu cumpro a promessa de não ocupar mais que 1 hora do tempo do Arthur, e nós já estamos chegando ao final. Tem mais uma pergunta aqui da Daniela, e aí, se alguém mais quiser fazer, por favor, encaminhe agora enquanto eu faço a pergunta, e depois o Arthur responde para a gente encerrar e eu não ficar em débito mais do que eu já estou com ele por ter passado o tempo. O Arthur, a Dani pergunta o seguinte: se para a pesquisa a multidisciplinaridade é importante por mudar o olhar sobre o objeto, para os departamentos ela é desvalorizada, né? Concursos para professor fecham participação para pessoas com formação linear. Qual é a sua opinião sobre isso, Arthur? Não, minha opinião é absolutamente contrária a isso, né? Quer dizer, esse é um equívoco completo, né? Você fechar o concurso para uma formação linear. Eu acho que só há prejuízo nisso, né? Na verdade, tem um teor corporativista que acaba aparecendo, né? Eu gosto muito, por exemplo, na comunicação. A gente fez agora recentemente um concurso na PUC. Na verdade, abrimos 3 vagas até para o programa na PUC, e a gente coloca, né, formação em comunicação ou áreas afins. Dentro do campo das ciências sociais, a gente está disposto, né? A gente tem um diálogo natural com as ciências sociais, inclusive política, né? Então, a meu ver, é um problema sério se a gente começar a tratar esse nível de especialidade, né? Eu acho que o campo só tende seja qual for o campo, só tende a perder, né, com a falta de perspectivas diferenciadas, né, inclusive na comunicação, aí diferente da ciência política, talvez um pouco mais um caso específico, né? Na comunicação, a transdisciplinaridade é fundamental, porque a comunicação está em tudo, né? A comunicação está na política, está na cultura, está, enfim, a comunicação ela é transdisciplinar por essência, né? Aí um pouco diferente da ciência política. Agora, eu fiquei muito feliz de receber, por exemplo, o convite da ciência política da PUC de fazer parte do programa. Isso, de uma certa forma, mostra que a ciência política também tem interesse de enxergar a comunicação, né? de levar em consideração a perspectiva da comunicação nas suas questões. Uhum. Legal. Eu tive uma queda aqui, mas eu consegui voltar e te ouvir, Arthur. Então, para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui do Afonso. Professor, como você enxerga a importância dos mecanismos digitais de campanha em disputas municipais, em disputas locais, especialmente nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo? Devo dizer que essa pergunta do Afonso não é desinteressada, é o objeto de pesquisa do doutorado dele. Os caras não... Legal. Né? Bom objeto de pesquisa, né? Bom objeto de pesquisa. Aí um pouco também, voltando ao que o Bruno perguntou, né? Primeiro, eu acho que provavelmente vocês já viram isso com o Emerson, né? A gente precisa trabalhar de forma diferenciada as eleições majoritárias das eleições proporcionais, né? Isso do ponto de vista digital, é muito diferente, né? É muito diferente. Hoje, eu acredito, e a gente vê isso, você consegue, por exemplo, ser eleito numa eleição proporcional, trabalhando só o digital como recurso político, né? Do ponto de vista majoritário, eu já tenho certa dúvida, né? Do ponto de vista majoritário, né, eu prefiro pensar na ideia de um sistema híbrido de mídia, onde você tem diversos espaços, inclusive os debates políticos, a televisão, né, o próprio rádio, né, o Santinho, né, em Emerson, agora a gente recebeu os dados de gasto de campanha, a gente vai ver que o Santinho continua forte, né, um elemento pré-moderno de campanha, Pipanói, né, um elemento pré-moderno de campanha, e continua muito forte no Brasil, né? E aí
você tem esses vários espaços que se complementam, digamos assim, né? A sua campanha vai ser tão bem sucedida quanto for tão bem sucedida nos vários espaços de comunicação que existem hoje, né? O que tornou as campanhas muito mais complexas, né? Hoje, inclusive, do ponto de vista de abertura de espaço para novos profissionais, porque vai precisar de novos profissionais, porque as campanhas hoje elas têm que ser muito mais complexas do que elas eram antes, né? E numa campanha proporcional, a segmentação ela é muito mais viável, né? Muito mais viável. Agora, do ponto de vista municipal, eu diria que você pode segmentar talvez mais do que do ponto de vista presidencial. A sua capacidade de segmentação talvez seja uma segmentação fina, né? Uma segmentação fina em que você consiga olhar e dizer determinadas coisas para determinados bairros, inclusive, né? O que complica do ponto de vista presidencial, numa eleição municipal, isso é possível, né? Eu posso ter uma comunicação específica só para a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu consigo isso pelo meio digital. E isso é um novo recurso, digamos assim, das campanhas, né? Então, essa segmentação tão específica, às vezes, ela é muito complicada do ponto de vista presidencial, né? Você imagina uma campanha para presidente focando em determinados bairros da cidade. É uma dimensão de segmentação que a gente não tem, né? Então, eu acho que, digamos, as eleições, quanto mais locais, né, digamos assim, eu acho que apesar de você ter menos recursos, as possibilidades de segmentação me parece que são maiores. Ok. Arthur, então, tem mais alguma questão, pessoal? Senão eu quero liberar o Arthur dentro do prazo. Muito obrigado, Arthur, pela sua participação aqui no CEPOP. Foi muito esclarecedor para os nossos pesquisadores aqui, né, uma trajetória como a sua, e tratar um tema que é abordado aqui pelos nossos pesquisadores, e, em especial, dar destaque para a importância da pluralidade epistemológica, né, que é uma coisa que a gente, às vezes, negligencia na discussão e pode estar aí a saída para uma série de problemas que a gente encontra no decorrer das pesquisas. Enfim, então, muito obrigado, Arthur, pela sua participação aqui, e sinta-se em casa quando quiser voltar, né? Quando você tiver uma nova pesquisa como essas que você tem citado, quiser discutir aqui, apresentar para o pessoal, fique à vontade, a casa é sua. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme. Pena que é tão rapidinho, mas realmente tem que ser mesmo, não tem muito jeito, né? Mas a hora que quiser me chamar de novo, eu venho com o maior prazer e fico muito feliz com o convite, agradeço muito a oportunidade de poder dialogar com vocês. Valeu, brigadão. Tchau, bom final de semana e boa Copa aí, né? Isso, para vocês também. Um abração, Arthur. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.